Ali. Estou aqui, minha linda. Boa tarde aqui para nós do Brasil. Boa noite ali para vocês. Que alegria mais uma vez estar conectada contigo, minha amada do coração, minha amiga linda. Um privilégio sempre estar com você. Para mim é um prazer, Eliana. Seja muito bem-vinda. Como é que está o som? Tá bom? Perfeito. Perfeito, linda. Eu estou vendo que você está um pouquinho com a voz estranha, está gripadinha? Passei o final de semana que só a graça do Cordeiro, mas estou bem agora, estou um pouquinho melhor. Peguei um resfriado, mas já fiz o teste de Covid, deu negativo. A febre hoje deu uma trégua, graças a Deus, mas a gente não vai deixar de cumprir o chamado. Peço só perdão que a minha voz já é uma voz firme, né? E eu ouvi minha voz assim, então misericórdia. Mas é a Liana que vai falar, amados. Ficam tranquilos que senão vão me ouvir. Não. É a Liana Linda Leoa. Hoje eu ouvi tantas pessoas quando viram que você está aqui. Ai. Me mandando mensagem, a Liana Linda Leoa. Algumas até te chamam de Liana Linda Leoa. Né? Que lindo. Mas é com carinho, você sabe disso, né? Você sabe que é com muito carinho. E eu sei que o Senhor, né, Ele te habilitou para isso. Então, assim como eu declaro para você que eu sei que você é um solo fértil, profético. Então, seja muito bem-vinda. Essa casa já é sua. E fique à vontade, porque aqui está o seu altar, diante dessas mulheres lindas. Seja bem-vinda, tá? Fica à vontade, Diana. Obrigada, querida. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Meu cumprimento caloroso a cada uma daqui. Obrigado pelo carinho de cada uma de vocês. As mulheres aqui do Brasil, as mulheres da Holanda, homens que né, estiverem ou que irão passar. Diana, nós estamos lá na América, tem gente aqui lá da América, de Chicago, tem de Portugal, tem da Irlanda, e agora temos também, sabe da onde? Da Angola, Liana. Estamos lá na Angola. Viemos fazer história. Nossa, é coisa de Deus, né? Você também está lá comigo, Liana. Uau, que maravilha. Então, gente, desde que a pastora Shirley me fez o convite, Deus colocou no meu coração para trazer este assunto para falar de identidade. Né? Eu já tenho falado algumas vezes sobre identidade, mas hoje eu vou falar sobre crise de identidade. E como a pastora Shirley bem falou ali no início, né, falar de identidade é falar de quem nós somos em Cristo, porque nós somos imagem e semelhança dele. Porém, existe um inimigo, né, que faz de tudo para roubar a nossa identidade de quem nós somos, para roubar a nossa intimidade com o nosso Pai e distorcer a forma como nos vemos, distorcer a nossa autoestima, diminuir nossa autoestima, nos destruir e destruir a nossa identidade. Então, quanto mais feridas nós formos, mais chance nós temos de entrar em crise de identidade. Então, é sobre isso que a gente vai estar aqui desenrolando aqui nesse tempo precioso dessa live. Então, existem basicamente dois tipos básicos de crises que as pessoas normalmente são acometidas. Tem as crises circunstanciais e as existenciais. As crises circunstanciais são aquelas, como o próprio nome diz, são as crises do dia a dia. Pode ser problemas financeiros, conflitos familiares, pode ser problemas, mas os mais diversos, problemas do dia a dia que todos nós somos acometidos. Mas existem as crises existenciais, como o próprio nome diz, elas vêm de um estilo de vida baseado no medo e na incredulidade. Guarda bem essas duas palavras, medo e incredulidade, como resultado de fortes cargas da rejeição que sofremos na nossa infância, que sofremos ainda no peito da nossa mãe e no decorrer da nossa vida. Então, essas cargas de rejeição, elas nos tornam, então, carentes afetivas,
que gera bloqueios internos permanentes. Então, portanto, a maior crise não está a sua perspectiva dos desafios da vida. O que mais nos derrota não são os problemas do dia a dia, não são os conflitos com os nossos filhos, com o esposo, com o dinheiro, com a nossa... Não é isso que nos desestabiliza. O que nos desestabiliza são as crises existenciais. E veja bem, elas são barreiras internas que impõem um quadro crônico de fuga e desistência. Quantas pessoas a gente vê, né? A pastora Sheila agora na psicanálise também a gente vê pessoas que estão desistindo de viver, desistindo de lutar, que não têm mais sonhos. Eu tenho ouvido muitas pessoas me dizer, Eliana, eu não consigo sonhar, porque elas estão neste processo de fuga e desistência por causa das fortes cargas de rejeição que vem sofrendo ao longo da vida. Então, dessa forma, as pessoas elas vão se tornando gradativamente, elas vão perdendo o sabor pela vida. E elas tornam-se apáticas e depressivas. Tudo isso precede a plataforma de rejeição e inferioridade. Gente, a pastora Shirley disse no início, aqui na abertura, falar de identidade, falar do plano original nosso, de quem nós somos. Mas existe um inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás. Ele arquiteta um plano diabólico para destruir a nossa identidade de quem nós somos. Então, preste atenção no que eu vou estar entregando aqui nesta revelação. Vamos ver como o inimigo destrói a nossa autoestima, nos induzindo através do seu sistema mundano nessa plataforma de rejeição. Veja só. Satanás invariavelmente traça seus ataques em cima das necessidades humanas e nas fraquezas humanas. Nós vamos estar falando sobre as necessidades básicas do ser humano. Mas antes disso, eu quero dizer que ele explora os pontos fracos da fraqueza moral, as debilidades emocionais, aonde nós não fomos preenchidos, bem como os momentos críticos de aridez espiritual. Olha só, Jesus foi tentado no momento de maior fraqueza dele, eu creio que 40 dias no deserto, com chuva, com sol, com fome, com sede. Foi lá, no final dos 40 dias, que eu creio que ele estava debilitado, com fome, que Satanás foi tentar ele na sua identidade, perguntando para ele, né? Enfim, não vou entrar aqui mas, enfim, trazer essa verdade para trazer uma clareza. É geralmente nos momentos em que estamos mais fragilizados que o inimigo aproveita pessoas e situações para nos fazermos sentir ainda pior, nos fazermos sentir rejeitados. Então, é justamente nessas necessidades básicas que não são supridas que ele entra com seu plano arquitetônico para nos destruir. Então, para entender melhor sobre isso, olha só. Existem necessidades básicas que todo ser humano tem que ser suprido ou preenchido. Uma delas é a necessidade espiritual. Deus. Todo ser humano tem um vazio existencial. Um vazio que busca ser preenchido por Deus. Porém, olha só. Olha o plano arquitetônico já de Satanás aqui nessa necessidade. Ó. O diabo tem usado essa necessidade espiritual do homem para enganá-lo através de várias religiões e filosofias. Para que o homem venha satisfazer o seu ego. Então ele traz vários estilos de religiões, seitas, várias filosofias para enganar o homem. Como se ele fosse buscar uma religião. Mas o plano original de Deus não é sobre ter uma religião. É sobre uma intimidade que nós desenvolvemos com Ele. Essa é a diferença. Então, muitas pessoas ficam pulando em religião, em seita, e o vazio continua. Porque o vazio é exatamente do tamanho do nosso Deus, e só Ele vai preencher.
E aí as Uau. pessoas muitas vezes buscam em coisas em externas preencher esse vazio, em pessoas, em situações, em várias coisas, em comida, em dinheiro, em droga, em sexo, onde só é preenchido com relacionamento com Deus. Então a primeira necessidade é espiritual, que nós só vamos ser supridos em Deus. As outras necessidades básicas que todo ser humano tem que ser preenchido, preste atenção. Respeito. Todo ser humano, ele necessita ser respeitado em suas habilidades, em seus talentos. A pessoa precisa ser respeitada por ela ser quem ela é e não pelo que ela tem ou pelo que ela faz. Então, é uma necessidade. Quando há uma falha aqui que ela não se sente respeitada, ela se sente rejeitada. E aqui o inimigo já entra, então, para trazer rejeição. A segunda necessidade é de afeto e de amor. Sentir-se ou não querido pelo que nós temos, pelo que nós somos e não pelo que temos. E as pessoas ali fora, muitas vezes, elas gostam ou não de nós ou das pessoas pelo que elas podem oferecer em troca, e não por quem verdadeiramente as pessoas são. Então, é uma das estratégias que o inimigo entra numa necessidade aqui não suprida para que a pessoa venha se sentir rejeitada. A terceira necessidade é aceitação. É sentir que as pessoas valorizam a nossa pessoa pelo que nós somos e não pelo que nós temos, ou pelo que nós fazemos, pela nossa profissão, ou por aquilo que nós podemos dar em troca. Então, sentir-se bem-vindo, bem-quisto em situações e relacionamentos. E como a gente tem visto isso, né? As pessoas não se sentirem aceitas em ambientes, muitas vezes dentro do próprio trabalho, dentro das igrejas, dentro de grupos de amizades, porque o inimigo usa situações, usa pessoas para justamente ele não se sentir suprido nessa necessidade e venha se sentir, então, rejeitado. A quarta necessidade é de se sentir pertencente. Então, satisfazer a necessidade emocional de viver em grupo, de poder contar com pessoas, de se sentir pertencente naquele lar, naquela família, naquele trabalho, naquela igreja, naquele ministério. Enfim, se sentir pertencente, acolhido. Quando nós não preenchemos essas necessidades emocionais, vai ocorrer o que então? Eu não sou aceita, eu não faço parte, as pessoas não gostam de mim. Começa a entrar, então, a rejeição. Não se sentir amado, não se sentir aceito, não se sentir pertencente. E aí, depois nós vamos desenrolar sobre isso. E a outra necessidade são as necessidades físicas e fisiológicas. Nós temos necessidades físicas que têm que ser supridas, né? Alimentação, sono, higiene, enfim. E precisamos ter também a necessidade física de ter um lar, de ter um aconchego, de estar se sentindo bem naquele local. Mas, preste atenção, aqui começa algo muito interessante, uma chave que fez todo sentido quando eu entendi isso. Nós podemos resumir todo este quadro de necessidades humanas numa só palavra, que se chama aceitação. A aceitação é o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Meu Quando Deus. a pessoa não se sente aceita, ela se sente o quê? Rejeitada. Ela não se sente amada, ela não se sente pertencente, ela não se sente acolhida. E ali entra o sentimento de rejeição. É aqui que Satanás vai fazer de tudo para que você não se sinta aceito na sua casa, no seu casamento, como uma boa mãe, como um bom pai, como uma filha, como uma serva, como uma amiga. Por quê? Porque ele sabe que se entrar raiz de rejeição no teu coração, os estragos são garantidos. E ali, Meu Deus. aí o caminho depois para reverter isso é muitas vezes longo e doloroso. Então, a rejeição é a ferramenta demoníaca com a qual Satanás consegue promover as mais profundas e diversas formas de distorção da nossa personalidade. Aqui começa
todo o trabalho do inimigo. Cada necessidade que não for suprida é um potencial para o inimigo acionar o plano de rejeição. E aí nós nos tornamos, então, carentes afetivamente. E olha o que diz sobre a carência afetiva. Ela é o ângulo que define o grau de distorção no equilíbrio emocional da nossa personalidade. Então, quer dizer que se eu já me sinto rejeitada, muitas vezes ainda no ventre da minha mãe, ou na infância, ou no decorrer da minha vida, eu vou desenvolver problemas da minha personalidade. A minha identidade vai entrar em crise. Quanto mais cargas de rejeição nós sofremos ao longo da nossa vida, mais distante da nossa real identidade nós vamos estar. Esse é o plano arquitetônico de Satanás. E nós passamos a nos ver de forma distorcida, como se eu colocasse um óculos aqui com lente totalmente desfocada. Eu já não consigo me ver quem realmente eu nasci para ser. Eu não consigo ver o valor que eu tenho. Eu começo a desenvolver sentimento de inferioridade, de incapacidade. Começa a entrar a incredulidade. Começa a entrar o medo. A insegurança, né, Liana? Tudo vem acompanhando, né? A insegurança que nós vamos falar aqui, algo também que assim é tremendo. O que eu entendi sobre isso. Então, apesar disso tudo, de todas essas questões, quando as necessidades não são supridas, então entra toda essa carga de rejeição, ainda existe as exigências que o mundo cobra das pessoas. Então, veja bem, aquela pessoa que já vem com uma crise de identidade ainda na infância, porque ela não sabe quem ela é, por tudo que ela ouviu, viu e sentiu, que distanciou ela de quem ela nasceu para ser, da imagem e semelhança de Deus, ela passa a se ver como alguém inferior, incapaz, e ela vai crescer, e ela vai fazer de tudo para se sentir aceita e aprovada pelas pessoas. Sim. E o mundo cobra certas exigências e a pessoa fala de tudo para ser aceita. Então, aí vem o status. Se eu me adequo, se eu tenho uma boa posição, eu vou ser aceita. Se eu não tiver, eu não vou ser aceita. Aí vem a personalidade. O mundo diz que para ser aceita as pessoas todas têm que ser muito extrovertidas, têm que dar muitas risadas, têm que ser falante, né? Então a pessoa vai fazendo de tudo para ser aceita. Muitas vezes ela assume uma personalidade que não é dela. Distanciando ainda mais de quem ela é. Ela vai perdendo seus valores para tentar se adequar àquilo. Existe também, o mundo cobra muito as formações. Se eu tenho uma faculdade, eu sou aceita. Se eu não tenho, eu não sou aceita. Ou então, as condições financeiras. Quer dizer que se eu tenho poder aquisitivo, eu sou aceita. Se eu não tenho, eu não sou aceita. Sem falar das condições estéticas, né? A beleza física. Se eu tenho um padrão, se eu me enquadro naquele padrão, eu sou aceita. Senão, eu não sou aceita. Então, todas essas exigências acabam distanciando ainda mais a pessoa de quem ela é, porque ela vai querer fazer de tudo para ser aceita, né? Ela já vem com uma carga de rejeição, ela já não sabe quem é, ela não se sente amada, não se sente pertencente, ela quer que as pessoas, as demais pessoas todas aceitam ela, então ela acaba querendo se adequar às exigências do mundo, e a gente sabe que isso nós nunca vamos conseguir. E isso só nos distancia ainda mais. Então, tudo isso vai construindo barreiras na nossa personalidade, que nos isolam dos nossos valores, nos distanciam dos padrões saudáveis para nos relacionar com nós mesmos e com as pessoas. E olha só, então a nossa personalidade ela vai sendo bloqueada, tornando-se uma muralha de medo e autoproteção. Verdade. E a nossa estrutura espiritual vai sendo totalmente abalada, porque é isso que Satanás quer, esse é o plano dele. Nós vamos entrando no processo de medo, porque a gente não sabe mais quem é, nós não acreditamos mais, nos distanciamos do plano original de Deus, nós não sabemos mais quem somos, nós não acreditamos no perdão, no que Deus pode fazer por nós. E nós entramos neste processo, então, de carência, de abuso, de rejeição,
E tudo isso começa muito desde cedo, né? E vai embotando a nossa personalidade. E, ao mesmo tempo, nos distanciando de quem Deus nos fez para ser de verdade. E, infelizmente, a maioria das pessoas está naufragada numa terrível crise de identidade. Desconhece as verdades de Deus sobre si mesmo. Vamos explicar um pouquinho melhor aqui. Olha só o plano arquitetônico do nosso inimigo. A rejeição é o plano arquitetônico de Satanás para depreciar o ser humano, para distanciar ele da sua real identidade, de quem ele nasceu para ser aqui na Terra, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, eu sempre digo nas minhas salas, todos nós nascemos para dar certo, para ser frutíferos, prósperos, né? Deixar um legado. Então, o inimigo veio para distorcer na realidade. E ele consegue, geralmente ele consegue. Até as pessoas identificar, ter esse entendimento, então, e buscar, então, reprogramar a rota, como eu costumo dizer, buscar cura, buscar ressignificar, buscar restaurar sua real identidade. Então, olha só, a rejeição, ela vai depreciando o ser humano. Quanto mais rejeição a pessoa sentir durante a sua vida, ela vai se sentindo o quê? Inadequada. Ela vai desenvolver o quê? Um sentimento de inferioridade, ou uma crença de inferioridade. Ela não se sente capaz, ela se sente sempre menos dos outros. Olha só, começa com a rejeição. A rejeição leva à inferioridade. Quantas pessoas não vão em determinados locais, não buscam um melhor emprego, não buscam melhorar de vida, porque se sentem inferiores a outras pessoas. E junto com a inferioridade vem a incredulidade, porque a pessoa, quanto mais inferior ela se sente, mais distante ela está do plano original de quem ela nasceu para ser. Ela se vê de uma forma distorcida, ela não vê o seu valor. Então vem a incredulidade, ela não acredita e vem o medo. Olha só, a inferioridade faz a pessoa destruir a confiança que ela tem em si. E ela se torna uma pessoa insegura. E a gente vê tantas pessoas inseguras. Uma das maiores queixas, né, pastora Chico, que a gente vê hoje são as clientes que dizem eu sou insegura, a maior queixa é baixa autoestima e insegurança. Aí agora você vê todo o plano arquitetônico, o inimigo começa. Um plano sutil, às vezes no ventre da mãe, colocando dúvida na mãe, será que eu devia ter engravidado, será que eu não devia? Não era a hora. Ai meu Deus, e será que eu vou ser uma boa mãe? Começa com os medos. Ai, eu queria uma menina, nasceu menino. E o interessante que você está falando sobre isso, Liane, que dentro da psicogenética a gente sabe que passa para os filhos, né? Claro. Às vezes a pessoa nem sabe de onde vem essa insegurança, mas às vezes nem a mãe lembra que trouxe, né? Então, tudo isso já é um plano arquitetônico. O inimigo ele usa as brechas, usa as necessidades emocionais que não foram supridas para trazer a rejeição, porque ele sabe que atrás da rejeição vai vir o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade vai vir toda aquela distorção da identidade, vai vir a insegurança. E uma pessoa insegurança é o quê? Ela é fadada ao fracasso. Bom, ela fracassou, ela tentou uma vez, ela fracassa, ela começa a segunda vez, ela fracassa. Ela começa a ler um livro, ela não consegue terminar, ela começa uma academia, ela não dá sequência. Tudo que ela começa, ela interrompe, ela está sempre no eterno recomeçar. E o que vem depois do fracasso? Sentimento de culpa. Olha o plano perfeito de Satanás para destruir a nossa identidade. Para que nós entramos em crise. E nós entramos numa apatia, numa depressão. É arquitetônico mesmo. Então, o sentimento de inferioridade, ele começa lá na infância por todas as palavras que a gente ouviu repetidas vezes, pelas pessoas que mais tinham autoridade sobre nossas vidas, que era quem? Papai e mamãe.
Os nossos cuidadores, os professores, aquelas pessoas que a gente mais amava. E que diziam assim, você não é bom o suficiente, você não presta, você não vai dar certo para nada, você nunca vai ser feliz, você é uma burra, ou sua gorda, ou então, Olivia Palito, tu não faz nada direito, onde tu bota a mão dá errado. Enfim, todas aquelas palavras que eles dizem não para nos entender. Porque ninguém faz para prejudicar um pai, uma mãe não faz isso para prejudicar o filho. Mas era aquilo que eles aprenderam, que foi familiar, naquele contexto que eles também viveram. Então, eles só repetem aquilo que eles aprenderam. Só que isso traz uma destruição na nossa identidade. Né? Sempre que alguém se refere a nós, tu é isso, tu é aquilo, mexe com a nossa identidade. Então, todas essas palavras vai nos distanciando de quem nós somos, que nós nascemos para ser. E nós vamos nos sentindo realmente seres burros, não é bom para nada, não presta para nada, tu não vai dar certo. Eu ouvia muito, tu não vai, como é que meu pai dizia? Dizia em italiano, né? Tu não é bom para nada. Era o que ele mais sabia dizer. Eu cresci, minha mente acreditou que eu não era boa para nada. Aí quando na minha vida adulta, eu tinha um emprego como enfermeira, depois eu tive um cargo de gerência. Eu sofri muito com isso porque eu fui programada para não dar certo. Boa para nada, várias vezes ouvi, minha mente acreditou que eu não ia ser boa para nada. Então, muitas vezes me auto-sabotei. Porque se era familiar, eu não ser boa para nada, como é que eu ia ser uma boa chefe, né? Uma boa gestora? Então, pena que eu fui entender isso depois que eu me aposentei, que eu fui me desenvolver, né? E aprender. Mas, enfim, quantas coisas eu podia ter feito melhor, ter desenvolvido melhor, se eu tivesse sabido disso antes. Desconstruído uma mentira que foi me colocado na minha mente, lá ainda na infância, né? Então, olha só, quem tem caneta aqui, anotem isso. Isso assim é uma chave do céu. A insegurança é o resultado direto do déficit de amor e da mensagem de rejeição que nós recebemos na infância. Verdade. Vou repetir. A insegurança é o resultado direto do déficit de amor e a mensagem de rejeição que recebemos na infância. Então, nós ouvimos, nós recebemos várias mensagens que nós não era boa, que nós não era. Talvez muitas pessoas aqui, mas eu nunca ouvi isso. Mas talvez o teu sentimento, como uma criança. Nós estamos falando lá da infância, tu era uma criança, o teu emocional, qual é o significado que você deu para aquilo que te aconteceu? Talvez no momento que tudo que você queria no colo do pai, no colo da mãe, e eles não deram, que talvez eles não tinham o hábito de abraçar, de validar, de dizer eu te amo. Eu tô aqui para te ajudar. Talvez quando você tirou nota baixa, você ficou triste, você chorou, talvez ainda levou uma bronca ou levou uma palmada. Isso tudo, a criança deu um significado. Então, muitas vezes, não é nem o fato em si, mas o significado que aquela criança deu naquele momento para aquilo que aconteceu. É isso que fica. Então, por trás das memórias que nós guardamos, ou que está no inconsciente, existe um significado. E é isso que a gente trabalha na psicanálise, entender esse significado, tirar do inconsciente, trazer para o consciente para ressignificar. Então, olha só, uma pessoa insegura se torna uma pessoa fracassada, porque junto com a insegurança vem o fracasso, e o fracasso gera culpa, e tudo isso gera uma crise de identidade. É forte, né, pastor? É verdade, é muito forte. Então, vamos seguir aqui. A crise de identidade vem das feridas emocionais e tudo isso nos leva a desenvolver os transtornos de personalidade que a gente estuda na psicanálise, que a gente não vai entrar aqui hoje, né? Mas eu vou trazer, olha só, agora eu vou me deter em dois tipos de identidade que vem dessas cargas sucessivas de rejeição. E enquanto eu falar, eu gostaria que
você que está ali nos escutando, que preste atenção para ver em qual das duas identidades você se identifica. Então, existem dois tipos de identidade, a passiva e a agressiva. Tanto a passiva quanto a agressiva demonstra uma identidade em conflitos. Ambas estão em crise de identidade. Então, a identidade passiva, ela tenta se esconder dos outros. Enquanto que a identidade agressiva, ela tenta se afastar dos outros. Pega essa chave. A identidade passiva, ela coloca uma armadura, a começar pela sua cabeça, em todo o corpo até os pés. Sabe aquela armadura dos soldados romanos que a gente olha nas figuras, né? Imagine uma pessoa com uma identidade passiva. Ela assumiu essa identidade que não é dela, ela está em crise de identidade. Ela, como se ela colocasse, ela se reveste de uma armadura para dizer: ninguém mais vai me ferir. Aqui ninguém mais vai me ferir, ninguém me toca. Esse é o tudo, muitas vezes, gente, de forma inconsciente. Ela não consegue se ver que ela está nessa situação. E olha só, aparentemente ela aparenta que está tudo bem, mas ela vive solitária, isolada, ela está acomodada, deprimida e vive sempre na defensiva. Olha só, essa identidade passiva é aquela pessoa que está sempre com medo, ela está vulnerável, na defensiva. É aquela pessoa que ela sofreu a vida toda, sempre se sentiu rejeitada. Talvez até o mesmo porque a rejeição traz a auto-rejeição. Muitas vezes a pessoa mesmo se auto-rejeita. Então, ela foi rejeitada na infância, talvez lá na juventude, talvez começou um namoradinho, o namoradinho brigou com ela se sentiu rejeitada, se sentiu não amada, entrou em outro relacionamento, casou, tem os problemas, os conflitos no casamento, ela começa a se sentir rejeitada no casamento, às vezes ela tem filhos, às vezes o filho prefere mais o pai do que a mãe, começa a se sentir rejeitada pelos filhos, lá no trabalho ela se sente rejeitada pelo chefe, pelos colegas, porque uma rejeição chama a outra. O comportamento na igreja, né, Eliana? Também muito na igreja, na igreja. Porque a figura de autoridade, onde a gente mais foi rejeitado, se foi pai, todas as figuras, por exemplo, que exercem autoridade na figura masculina, eu vou tentar buscar a aceitação dele, a aceitação que eu não tive do pai. E geralmente, nem todo mundo está disponível para nos abraçar, para conversar, enfim. E a gente acaba se sentindo rejeitado novamente. Enfim, então, chega num ponto que essa pessoa, às vezes ela diz até de forma consciente, mas muitas vezes de forma inconsciente. O que ela faz? Ela se reveste de uma armadura. Inclusive tem um livro, eu tenho aqui, que é como é que é? É o Preso na Armadura, não sei se é o Capitão, o Cavaleiro Preso na Armadura. Quem puder ler o livro, mas é maravilhoso, ele retrata bem isso. E esse livro é excelente. O que essa pessoa com essa armadura, ela está sempre na defensiva, tipo assim, eu não quero mais saber, eu não converso mais com ninguém, eu não vou mais em determinado local. Aquele local que eu fui ferida, eu não vou mais lá. Ela começa a se isolar. Só que ela está tão na defensiva, ela está tão protegida, e isso não é só de uma forma externa. No livro de Joyce Meyer, Raiz da Revolução, ela fala que quando a pessoa está assim, ela levanta muros de proteção dentro dela, que são invisíveis, não são reais. E esses muros, muitas vezes, nos afastam das pessoas que a gente mais ama, que são o nosso esposo, nossa esposa, os nossos filhos, e acaba entrando então, num ciclo, muitas vezes, depreciativo, e entra numa depressão. Quando vê, ela acaba ela mesma afastando as pessoas. Então, aqui eu falei da identidade então passiva, ela está armada, ela está protegida com um objetivo: não sofrer mais.
E Liana, você falando disso, né? A pessoa que fica nessa identidade passiva, sabe até que tem pessoas para ajudar, porque às vezes até o ambiente que ela está, ela já consegue identificar que não é um ambiente legal, então Deus começa a colocar pessoas, né? Às vezes seja lá o seu pastor, seja sua pastora, sua discipuladora, enfim, uma amiga, mas é tão inconsciente que aí é onde você falou mesmo dessa roupagem de defesa na passividade, que ela começa a se esquivar. Então ela já começa assim, não, eu não vou me deixar me apegar tanto porque possa ser que eu venha de uma hora para outra se sentir rejeitada, né? Exato. No ambiente que ela se sentiu mais rejeitada, ela acaba se afastando. Quantas pessoas deixam de buscar Deus em uma igreja porque foram rejeitadas por um líder, por um pastor, né? Então, isso tudo, depois no final, eu vou dizer como é que a gente tem que ser livrado, que tudo isso é plano arquitetônico do nosso inimigo. E isso tudo desagrada a Deus, nos afasta de Deus, né? Tudo isso tem que ser depois levado para um arrependimento genuíno, isso tem que ser quebrado, né? Então, vamos agora para o segundo tipo de identidade. Então, agora nós vamos para a agressiva. Então, enquanto que a identidade passiva é aquela mulher ou homem representado por uma armadura, como se ele fosse um soldado romano debaixo de uma armadura. A personalidade agressiva é aquela mulher ou aquele homem representado por carregar na mão um arco e uma flecha. Olha só. O arco e a flecha, eles não estão armados, mas ele tem ele na mão. Como sinal assim, se você me agredir, eu vou atirar. Olha só, essa pessoa ela se sente ameaçada a todo momento, né? E olha só, o que significa o arco e a flecha? Todo mundo agora que está aqui, ó, coloca a língua no céu da boca. Não é representado por um arco? Então, a nossa boca simboliza o arco. E as nossas palavras são as flechas. Eita, glória! Então, aquela mulher ou aquele homem que está sempre com a língua afiada, pronta para magoar, para ofender, para denigrir, para lançar as flechas certeiras, para destruir. Por isso, tem uma frase que diz que nenhuma palavra, as palavras são como setas, que não voltam, depois de lançadas, não voltam atrás. Não volta. As palavras têm poder de vida e de morte. Então, uma pessoa ferida, ela vai ferir. Através do quê? Da sua fala. É aquela pessoa que recebe uma crítica, é aquele bate e debate. Ela está sempre na defensiva. Ela está sempre em alerta, né, Liana? É uma pessoa que, né, ela está tão inflamada, eu costumo brincar que está inflamada. É igual oxigenado. Você coloca daqui a pouco. Exato. Então, mas é uma pessoa que vive isolada, é uma pessoa acomodada, extremamente ferida, frustrada, anda com medo, é crítica demais, ela critica tudo e a todos. É a vitimista, rancorosa, negativa. Então, perceba assim, quando você está em frente de uma pessoa que você vê que ela é rancorosa, ela é negativa, ela só se queixa, ela só fala de doença, só fala dos outros, é frustrada, ela é uma pessoa extremamente ferida que precisa de ajuda. Né? Aquela pessoa que está sempre na defensiva, com a arco e a flecha, pronto para tirar, para magoar, para ofender, é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de cura. Então, eu trouxe aqui duas identidades, teriam duas características de pessoas com crise de identidade. Uma que fica na defensiva, mas que é altamente prejudicial, acaba se isolando, ela fica deprimida, ela acaba ficando sozinha. Quando vê, perdeu o corpo, muitas vezes perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu amigos, né? E às vezes vai até o suicídio, porque se sente totalmente sozinha. E a outra, então, que ela aparentemente, ela está
é aquela irmãzinha, digamos assim, que está ali, mas tu já sabe, se tu disser um não, tu dá um contra, ela vai vir para cima. Ela vai te agredir, ela vai te ofender, ela está sempre com a língua pronta é a língua afiada, né? Que pode te ofender, que pode te machucar. Então, tanto uma quanto a outra, as duas estão em crise de identidade. Por quê? Porque Satanás teve êxito no seu plano original dele de distorcer, de trazer as cargas suscetíveis de rejeição. E aí, muitas vezes, nós passamos uma vida toda, né, assumindo uma ou outra dessas identidades em crise e não temos a menor consciência disso, até entender. Talvez aqui eu esteja falando com homens ou mulheres que vinham vivendo tudo isso e nunca se deram conta, né? Vivendo no automático, nunca pararam para ouvir, enfim. Então, hoje é o momento de você identificar as cargas de rejeição que você sofreu desde o passado e o que isso influenciou você na pessoa que você se tornou hoje. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro de tudo, você precisa identificar quem você tem sido até aqui. Tudo que te aconteceu não pode te definir. Tudo que te aconteceu te trouxe até aqui. Agora, daqui para frente você tem o poder de decidir quem você quer se tornar. Então, em primeiro lugar, identifique seus comportamentos disfuncionais, suas identidades em crise. Então, segundo lugar, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por você ter se movido sempre em função da sua dor. Talvez você nem se dava conta, mas você foi movido por essas crises existenciais, por tudo aquilo que você foi programado desde a sua infância ou ao longo da sua vida. Então, peça perdão a Deus. Peça perdão pelas identidades distorcidas que você vinha exercendo e por tudo que você trouxe de consequência ruim sobre sua vida e sobre as pessoas que estão debaixo de você, talvez seus filhos, colegas. Quantas pessoas você feriu, né, por causa dessa crise de identidade? Quantas pessoas você machucou? Se tiver que pedir perdão para alguém, peça. Mas primeiramente peça para Deus. Se auto-perdoe. O auto-perdão é essencialmente importante, porque talvez aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. E aquilo que você aprender daqui para frente vai te levar para o outro nível, para o próximo nível. Então, se auto-perdoe, perdoa as pessoas, peça perdão a Deus. Desconstrua esses muros internos que você tem construído dentro de si, que tem te afastado das pessoas que você mais ama, que tem afastado as outras pessoas de você. Peça perdão a Deus pelo arco e a flecha que você tem carregado até aqui e peça a Ele que venha te curar. A cura vem pela cruz. Deus nos usa muitas vezes como profissionais, como coach, como master coach, como psicanalista, mas como instrumento para às vezes trazer uma consciência para você. Mas a cura mesmo vai vir na cruz de Jesus. Não existe outro caminho. Se alguém disser que é balela. A cura vem na cruz de Jesus. Só Ele vai te curar, porque Ele é o plano original. Nós temos que voltar ao plano original que nós fomos feitos para ser. Então, o inimigo precisa ser desmascarado. Tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você sentiu, todas as dores, tudo que te causou tem que ser ressignificado. Aleluia. A tua identidade tem que ser restaurada em Deus. Não existe outro caminho. Nós temos que voltar ao plano original. Para aí sim, depois de curadas, saber quem somos em Deus. E aí sim nós vamos cumprir com o plano original dele, nós vamos cumprir com o propósito dele sobre nossas vidas. E nós nascemos para cumprir um propósito. Enquanto estivermos em crise existencial, em crise de identidade, nós não vamos cumprir com o propósito de Deus. Uau! Eita, Glória! Eu ficaria aqui, você sabe, né? Falar de identidade, ainda mais da Liana Linda Leoa.
Mas, Liana, eu acredito que você foi muito pontual, né? E enquanto você falava, eu me lembrava do que a palavra de Deus diz, né? Todos nós fomos chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam. Romanos 8:28, ali fala sobre propósito, fala sobre identidade. A questão, e eu achei muito interessante, porque muitas das vezes a gente até já tem consciência, mas aí é algo que está tão mais forte no inconsciente que a gente prefere focar em quem não nos ajudou, em quem não veio ou até no que veio. Porque, como você falou, muitas coisas vêm da nossa infância em que os nossos pais trouxeram em nós, que a gente entendeu ali, dando cheiro e cor, né, para algumas situações, mas não era o que eles queriam, né? Era o que tinha sido passado. Eu mesmo já compartilhei aqui, né? Tudo aquilo que eu vivenciei da minha mãe lá no passado, quando minha mãe falava que era barrigueira perdida, que eu atrapalhei a infância dela, a juventude. Porque minha mãe, quando minha mãe nasceu, minha avó, mãe da minha mãe, deu para minha bisavó criar. Minha mãe não foi criada pela a mãe dela. Tanto é que eu falo, eu chamo de vó a minha bisavó. Então eu vim entender, sabe? Hoje eu entendo isso super bem, graças a Deus. Tenho uma excelente relação com os meus pais de entender isso. Mas lá atrás, né, foram várias questões. Porém, você falou algo e aí sobre isso, amadas, que eu quero orar com vocês. Eu pedi a Liana para estar orando, porque a Liana também tem patente para orar sobre isso. A cruz. Nós temos aí a ferramenta da psicoterapia, a qual se nós acreditamos, eu tenho algumas aqui que a gente ajuda, mas se não passar pela cruz, porque a cruz é lugar de cura, de redenção. Parte do que o Senhor ressignificou na minha história foi no meu quarto, no secreto, onde eu gritava, chorava, e não tinha ninguém. Eu falo que se na minha época tivesse pessoas como tem hoje, acho que Jesus já tinha me recolhido. Porque tem pessoas que recebem, mas são igual sanguessuga, sabe? Não consegue passar adiante, não, amados. Deus nos chamou, como a Liana, eu até esqueci de dizer, todos nós somos chamados com um propósito. E eu iniciei essa live e quero encerrar dizendo, nós somos solo férteis e proféticos. O Senhor já colocou em nós. Cabe nós hoje trazer à mente aquilo que nós precisamos ressignificar. Até aqui o inimigo tentou. O próximo mês já está aí, na metade dessa semana. Já estamos na metade do ano. E, amados, eu creio que nós temos coisas para conquistar. Eu falo que se o ano acabasse agora, em junho, eu já encerraria esse ano com meu coração muito grato. Não porque a gente é melhor, não, mas é porque Deus tem nos dado essa oportunidade. Então, essa palavra de hoje, meu Deus, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Não endureça o teu coração. Porque as crises de identidade podem até querer bater a nossa porta do coração. Mas se eu estiver alicerçada, ó. Eu trouxe clareza. A Liana trouxe aqui uma live profética. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto uma presença de cura da alma. Amém. Porque muitos nós não estamos conseguindo fluir no espírito, porque a nossa alma está ferida. Você até vai na igreja, sente a presença de Deus, porque ali o ambiente é propício para isso, né, Liana? O ambiente é propício. Então você até chora, se tem uns que, né, se extravasam mais, mas chega em casa, parece que esvaziou, parece que é... Por quê? Porque a alma precisa de cura. E hoje o Senhor está trazendo essa cura. Ele é a verrafa, o Deus da cura. Como declara o Salmo 143, ele cura todas as feridas. Ele cura todas as feridas. Lucimar, pedi perdão a alguém, ela me negou. Amado, você já liberou perdão? Aí é o problema dela com Deus. Você já liberou perdão? Não fique triste, porque aí é responsabilidade dela. O problema é que às vezes a gente quer trazer responsabilidade para nós, que não é mais nós. Você já liberou perdão? Você foi lá, não, mas a pessoa não quer impedir. Aí, amada, ela está ferida também. O ferido foi, o curado cura. Faça a sua parte e continue orando por ela e glória a Deus e tá tudo bem. Nós temos que começar a entender que a escolha do outro... O dia que eu entendi isso, Liana, como que a vida avançou, gente? Tem gente que às vezes acha até que eu sou insensível. Não, gente. Não é que é a escolha do outro. Exato.
Exato. Verdade. Mas aí, se eu estou muito preocupada que eu fui e não resolvi, pode ser que tenha alguma coisa na minha identidade que me faz querer ser aceita. Aí é entregar para Deus. É. Mas Amém. já liberou perdão e está bem resolvido em Deus. Deus já, pronto. Vamos, pô. Aí é como Jesus chegou. Jesus chegou num lugar, não fez milagre lá, ele sacudiu a poeira e foi embora. Jesus vai ficar, não, gente, né? Então, amém. É isso aí, muitas das vezes a gente pede perdão até para quem a gente nem feriu, porque isso é maturidade. E glória a Deus por isso. Você ora por nós, Liana, porque eu sei que você tem essa cura da identidade, porque eu sei que o Senhor também te curou. Tão lindo, gente, Liana. Em breve vocês vão ter o livro da Liana, vocês vão poder não ter ela por perto, mas vão ter o livro nas mãos. Ela já me profetizou isso, gente. Eu vou ter que escrever um livro, porque a mulher, nossa, ela tem uma sensibilidade. Deus usa muito ela para falar comigo. Inclusive, um projeto que eu estou desenvolvendo agora aqui na minha cidade com mulheres. Ela foi boca de Deus me cobrando para mim fazer um trabalho com mulheres para restaurar a identidade. Então, Sheila é uma mulher de Deus, eu amo a sua vida, amo você. E sempre que ela. Eu estou tão feliz com a sua Débora. Estou tão feliz que levantou como Débora. Você sabe disso. Amém. Vamos orar então, amados. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai. Te agradecemos por este tempo precioso na tua presença, pela tua presença, Espírito Santo, nessa live, nos dado a direção deste tema, discorrer sobre este assunto, Pai. E obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, por todas aquelas que ainda irão passar e assistir essa live. Pai, eu oro neste momento para que o teu Espírito Santo conduza cada um aqui a entregar aos pés da cruz toda mágoa, todo sentimento de rejeição, toda ofensa, todo sentimento de tristeza, de insegurança, de medo, todas as necessidades básicas que não foram supridas, as necessidades emocionais, isso que não foram supridas desde a sua infância, e que o inimigo tem se aproveitado para trazer rejeição, para trazer a raiz da rejeição, de torcer que elas nasceram para ser. Pai, em nome de Jesus, que tudo isso seja entregue por cada um, Pai, aos teus pés, porque é lá o local da cura, é lá o local de entregar todas as dores, tudo aquilo que vem destruindo, Pai, que vem impedindo o fluir, o florescer de cada um. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame sobre cada um o bálsamo de cura, que o Senhor venha, Pai, realmente aliviar a necessidade de cada um em Ti. E eu declaro nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar sobre cada um aqui presente, Pai. Eu declaro pura restauração e libertação, que cada um a partir de agora venha viver a sua real identidade em Cristo Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, amém. Você pode erguer seus braços, amados, e agradecer ao Senhor e declarar assim: eu sou herdeira do maior amor que existe. Amados, não deixe que o inimigo coloque dúvida acerca dessa palavra. Sua identidade firmada em Cristo. Liana, gratidão, minha amada. Gratidão mais uma vez. Você sabe que essa casa é sua. Gratidão por ser essa linda fazedora de história. Não pare, não desista. Prossiga. Prossiga, Liana. A ordem é marchar. Amém. Nós estamos juntas, gratidão. Amo vocês fazedoras de história. Liana, boa semana, Deus abençoe. Vou pedir para as pessoas aqui, tira um print nosso e coloque lá, nos marque, depois a gente compartilha. Coloca uma frase que mais chamou sua atenção aqui do que a gente falou. Espera que eu vou tirar os comentários, porque aí a gente tira uma foto. Exato. Vamos lá, Mari, vamos tirar a foto da Liana Linda Leoa. Tiraram? Marque lá ou entre elas, marque a Liana Linda Leoa. É Liana Moro, tá, Mari? Você vai procurar a Liana Linda Leoa, depois ela fala assim, pastora,
Cadê a Liana Linda Leoa? Isso é uma palavra profética. No livro dela, ela vai contar sobre isso. E aí, tem tudo a ver com a identidade. Tem tudo a ver. Vai ser um capítulo do livro. Vai ser um capítulo do livro. Por que Liana Linda Leoa? E, amados, aí se escreve a frase que mais te marcou nesta live. Faça isso, amados. Faça isso tomando posse em nome de Jesus. Eu quero crer que a live vai ficar salva se o Instagram não me boicotar. Eu vou correr lá, vou salvar. Tá, Liana? Liana, gratidão. Que Deus abençoe você. Tudo aquilo que leva o seu nome, dessa semente que você lançou sobre nós, que você venha colher 30, 60 e 100 por um em todas as esferas da tua vida. Porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Bom, beijo. Amo vocês, fazedores de história. Um abraço bem apertado e vamos juntos fazer história. Shalom, tchau, tchau.